E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 187. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar mais uma vez sobre eletroestimulação diafragmática. Falamos disso 2 semanas atrás, né, no Sunday Paper 185. Vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima para você dar uma olhada se você ainda não viu. Mas aí saiu essa revisão sistemática falando sobre o tema. Então, aproveitei aqui para trazer também para a gente dar uma olhada. Então, antes da gente ver esse artigo, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, clica nessa setinha que tem aqui embaixo, compartilha esse vídeo aqui lá nos grupos para você discutir lá, né, ver como que está a realidade na sua UTI, aproveita e comenta aqui qual é a realidade da sua UTI. Vocês utilizam estimulação elétrica no diafragma? Vocês têm optado por essa intervenção aí? Vocês têm tido sucesso? Vocês têm tido algum resultado interessante ou não? Né, comenta aí para a gente saber. E não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se está inscrito, traz alguém aí para se juntar com a gente nessa discussão. E bora lá ver o artigo de hoje. Foi publicado no European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, agora em 2023, finzinho do ano. Tem um fator de impacto de 3,7. A gente está no contexto, né, da ventilação mecânica, obviamente, que é uma intervenção que salva vidas, né? Os nossos pacientes de insuficiência respiratória aguda, choque séptico, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, nossos pacientes aí prestes a uma PCR. Então a gente tem várias situações aí onde a ventilação mecânica pode salvar vidas, porém ela não é isenta de efeitos colaterais, né, de problemas, de complicações que são importantes aí no decorrer da internação e depois da alta do nosso paciente. Então a gente pode ter aí a VILI, né, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação, a VID, que é a disfunção diafragmática induzida pela ventilação, a gente tem a fraqueza adquirida na UTI, tem a PAV, então a gente tem várias complicações aí que podem decorrer do uso da ventilação mecânica. E aí, hoje, focando aí na disfunção diafragmática, né, induzida pela ventilação, ela é de início rápido, com 18 a 69 horas aí de inatividade do diafragma, você já pode ter sinais, então, de disfunção diafragmática. Ela vai levar à falência de desmame em metade dos nossos pacientes submetidos à ventilação mecânica, e isso pode levar ao aumento do tempo de internação e de mortalidade na UTI. Por isso é importante entender como evitar esse tipo de problema, que vai ser o foco aqui, né, dessa revisão sistemática. Então, o objetivo é responder a principalmente duas perguntas aqui nessa revisão sistemática. A estimulação diafragmática previne a atrofia muscular ou disfunção diafragmática em pacientes gravemente enfermos ventilados por contração muscular ativa? A estimulação diafragmática melhora os desfechos em pacientes críticos? Então, eles querem saber duas coisas. Bom, primeiro, vai diminuir a atrofia muscular e a incidência de disfunção diafragmática? E a estimulação diafragmática consegue melhorar os resultados, os desfechos dos pacientes, porque você pode evitar perda de massa, perda de força, disfunção diafragmática, mas isso não diminui o tempo de internação, não diminui o tempo de ventilação, tá? Então, eles pegaram pacientes maiores que 18 anos, obviamente pacientes críticos em ventilação mecânica. A intervenção eram aqueles pacientes que usavam qualquer tipo de estimulação diafragmática, seja elétrica, magnética, invasiva, não invasiva. O grupo considerado como controle, né, podia ser cuidados habituais, podia ser um grupo sem estimulação ou um grupo que usa um sham. O desfecho, massa muscular, disfunção diafragmática, falha de desmame, mortalidade, tempo de ventilação mecânica, entre outros, isso no contexto da UTI. Então, foi uma revisão sistemática que foi registrada prospectivamente na plataforma Próspero, utilizaram lá o guia, né? Utilizaram aí o Prisma. Eles incluíram artigos apenas em inglês e em alemão. Inglês porque é a língua da ciência, alemão porque é a língua dos pesquisadores que fizeram o artigo. E eles utilizaram aqui as ferramentas, né, para ver, para classificar, para avaliar esses artigos que foram incluídos. A Robbins 1 para os estudos não randomizados, a ROB 2 para os estudos randomizados e a ROBS para as revisões sistemáticas e meta-análises. Aqui a gente vê, né, a busca dos artigos entre 1910 e 2022, os artigos encontrados. Eles avaliaram aí, ó, mais de 6.500 resumos, 506 textos completos foram avaliados e 7 artigos, então, foram incluídos aí na revisão sistemática. Então, como resultado desses 7 artigos, como a gente tem duas perguntas aí, né,
Dos 7, 3 eram para responder a pergunta 1, né? Eles se encaixavam na pergunta 1, se podia diminuir a atrofia muscular ou disfunção diafragmática, e 4 dos 7 respondiam a pergunta 2, se melhora os desfechos no paciente crítico. Um detalhe aqui, que foi uma coisa que eu comentei lá no outro Sunday Paper, que eu falei sobre a estimulação diafragmática, é que existem métodos invasivos e não invasivos. E aqui nessa revisão sistemática, ó, dos 7 estudos, apenas um usou uma metodologia não invasiva. Olha que interessante, né? A maioria, 6 deles, usavam métodos invasivos de estimulação diafragmática, né? Isso é bem interessante da gente observar e da gente pensar, porque, obviamente, está mais à disposição e é muito mais fácil fazer um método não invasivo, um eletrodo de superfície, né, transcutâneo. E aí, eles chegam a algumas conclusões aqui, tá? Então, primeiramente, eu recomendo vocês lerem essa revisão sistemática, porque a apresentação dos resultados, ela é um pouquinho confusa, né? Ela, na verdade, descreve os resultados dos artigos que eles acharam, eles não conseguiram fazer uma meta-análise, então precisa dar uma lida ali nos resultados e na discussão deles para vocês entenderem um pouco melhor. Mas o que eles trazem aqui como conclusão? As evidências dos benefícios moleculares e histológicos da estimulação diafragmática são limitadas. Então, alguns estudos avaliavam as variáveis moleculares e histológicas, e isso trazia algumas mudanças moleculares e histológicas que poderiam ser benéficas, mas evidência limitada com relação a isso. Os resultados indicam efeitos clínicos positivos da ativação do diafragmática com nível moderado de evidência para PI max, ou seja, para força inspiratória, e um baixo nível de evidência para outros desfechos. E aí é interessante notar que, apesar de melhorar a força respiratória, a força inspiratória, que os autores comentam é que não necessariamente isso se traduz em um melhor desfecho clínico, o paciente sair mais rápido da ventilação, ter uma alta mais rápida. Então, isso é interessante. Que qual seria, então, uma melhora mínima na força necessária para você traduzir isso num desfecho clínico? Isso pode ser uma pergunta a ser levantada, né? Quanto de Pmax tem que melhorar nessa estimulação diafragmática para que realmente ele saia antes da ventilação? Né? Porque melhorar Pmax, veja, melhorar a força não quer dizer que você vai ter uma melhora da função, certo? E aí, por último, eles falam aqui, ó, ativação do diafragma pode ser uma solução terapêutica para evitar a atrofia do diafragma, acelerar o desmame, encurtar o tempo de ventilação mecânica e neutralizar a disfunção diafragmática. Então, assim, pode ser uma solução. Ainda é difícil afirmar que é, porque as evidências são extremamente limitadas, imprecisas, carecem de uma melhor metodologia, carecem de estudos melhores, maiores. Então, essa última aqui é basicamente uma hipótese, né, dos autores e não necessariamente uma conclusão com base no levantamento que eles fizeram. Então, interessante, vai um pouquinho no caminho que a gente apontou lá, no que eu comentei lá no fim, né, no pouquinho da opinião que eu dei no fim do outro Sunday Paper sobre esse assunto. Então, mais um artigo aí para a gente somar aí nesse tema, tá certo? Então, não esquece de deixar um joinha, de deixar aquele like aí antes de você ir para o próximo Sunday Paper, que eu sei que você vai assistir mais um, né? Então, compartilha, clica na setinha que está aqui embaixo, compartilha lá com a sua galera, nos seus grupos, levanta essa discussão aí e vê qual que é a opinião do povo. Aproveita e fala para esse povo todo vir se inscrever, traz essa galera junto aí para discutir os artigos com a gente. Se inscreve você também se você ainda não está inscrito e deixa o seu comentário. Vocês usam? O que vocês acham, né? E vamos ver aí qual é a opinião de vocês, para a gente levantar a discussão. Novamente, aqui é um espaço para a gente discutir, não é só para eu ficar aqui falando e vocês ouvindo, né? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!